Presidente, eu cumprimento os senadores, senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores. Senhora Presidente, há um ano, o governador Antônio Valdez Góes, lá do meu estado, do estado do Amapá, começou a parcelar salários, salário dos professores e de todos os servidores públicos. Desde lá, esse parcelamento de salário criou uma instabilidade enorme na categoria, uma insegurança. O salário é pago em 2 parcelas. O mesmo governador, que aumentou o próprio salário no início do mandato, há 2 anos atrás, deixou de cumprir uma obrigação básica com os servidores, atribuir-lhes a reposição salarial. A economia do Amapá depende da circulação dos recursos do setor público. Então, não é exagero falar que, com essa atitude, desestabilizou a economia do Estado, gerando o fechamento de centenas de lojas. O dinheiro deixou de circular e as lojas fecharam as portas. Os professores da capital do Estado e do Estado, que nos últimos 2 anos não receberam nenhuma reposição salarial, anunciaram que vão aderir à greve nacional que ocorre entre 15 e 18 de março, greve nacional dos professores contra a reforma da Previdência. Eu gostaria de me manifestar com clareza aqui em relação à reforma da Previdência. Nós somos contrários à reforma da Previdência nos termos em que o governo mandou ao Congresso Nacional. A reforma tramita na Câmara dos Deputados e é uma reforma que propõe praticamente eliminar todos os direitos constitucionais garantidos pela sociedade brasileira, reduzindo a extrema pobreza, principalmente os mais velhos. Caso essa reforma passe, 80% dos idosos vão ficar completamente desamparados, porque a idade de 65 anos, em muitas regiões do país, como é o caso do Maranhão, a expectativa de vida do Maranhão é 66 anos. Nenhum idoso maranhense vai ter acesso à Previdência Social. Portanto, nós somos solidários aos professores na greve nacional e somos solidários e apoiamos a greve dos professores do Amapá, tanto do Estado como os professores municipais. Nós também estamos discutindo, senhor presidente, porque não é suficiente ser contra a reforma. É necessário que a gente tenha uma nova proposta, uma proposta que possa resolver os problemas que virão com a Previdência. A gente sabe que a população brasileira está envelhecendo, daqui a pouco nós teremos mais idosos do que gente no mercado de trabalho e que é preciso adequar a Previdência. Mas essa proposta que está aí realmente é uma proposta radical, uma proposta do mercado que vai fazer com que a Previdência seja privatizada. Vejam, essa discussão, e eu concordo plenamente aqui com o senador Paulo Paim, o senador Regufe acabou de manifestar seu apoio à CPI da Previdência, porque ela tem um papel muito importante, a CPI da Previdência, é informar qual é a real situação da Previdência no nosso país. O que nós sabemos é que tem 2 cálculos, um que diz que é deficitária, que tem rombo, e outro que diz que tem superávit. Veja, se nós contabilizarmos, se nós fôssemos cumprir, se os governos desse país fossem cumprir rigorosamente o que está na Constituição e destinassem a cobrir as despesas da Previdência todos os recursos previstos constitucionalmente, aí não há rombo na Previdência, há superávit. O problema é que o Congresso aprovou a desvinculação de 30% de recursos da Previdência. Esse é que é o drama. Tirou recurso da Previdência, da Seguridade Social, porque, na verdade, o orçamento da União deveria ser dividido em 3 partes, em 3 orçamentos. O orçamento fiscal, o orçamento das estatais e o orçamento da Seguridade Social. O que é que os governos fizeram? Porque a má governança está presente a todo momento. Se tem crise na Previdência Social, é provocada pelo governo. Se falta dinheiro é porque o governo tirou o dinheiro da Previdência para usar e com outros custeios.
Essa é que é a grande realidade. A verdade é que nós precisamos construir uma nova proposta de Previdência, a começar por analisar as desonerações da Previdência. Para que são feitas bilhões de reais em desonerações? Qual o significado disso na economia? Depois, a sonegação é outro aspecto. E também pensar numa Previdência que seja mais justa com todos, porque nós temos o regime próprio dos servidores públicos e o regime geral. E há um desequilíbrio entre os dois. Portanto, é preciso analisar com informações fidedignas. E isso eu espero que a CPI possa nos fornecer, a nós, senadores, e a toda a sociedade brasileira. E qual é, de fato, a situação? Quem é que financia a Previdência? São os trabalhadores, os patrões, ou a Constituição previu outras fontes de financiamento? É verdade que a Constituição lá previu impostos para cobrir toda a parte de assistência social, saúde e previdência. E esse dinheiro está sendo desviado para gasto com outras funções, como é o caso do pagamento da dívida pública. Portanto, nós estamos apoiando a CPI da Previdência, pedimos o apoio de nossos pares aqui no Senado para que a gente possa esclarecer, porque a finalidade dessa CPI é levantar todas as informações e esclarecer a sociedade brasileira para que a gente tome a melhor decisão sobre um tema que não é para agora. Quando a gente faz uma reformulação ou uma adequação da Previdência, é para daqui a 20, 30 anos. Nós estamos legislando agora com efeito daqui a 20 anos. Portanto, nós temos que ter tempo e temos que ter informações precisas sobre a situação real da Previdência hoje, que ninguém sabe. É uma caixinha preta, é uma caixa de segredo. Um diz uma coisa, outro diz outra. Então, a CPI pode nos esclarecer isso. Muito obrigado, presidente. Obrigada, senador João Capiberibe. Eu gostaria de passar a presidência ao senador Regufe, para que possa assumir os trabalhos e para que eu possa utilizar a palavra para uma comunicação inadiável. Será por 5 minutos, não mais que isso, senador Lazier. Em seguida, Vossa Excelência falará como orador inscrito. Convido para fazer uso da palavra a senadora Simone Tebet como comunicação inadiável. Obrigada, senhor presidente.